O artista, conhecido como Travis Scott, já vinha acumulando há algum tempo uma série de episódios polêmicos relacionados à segurança em suas apresentações ao vivo. O rapper era acusado com razão de incentivar o caos entre o público durante seus shows. O primeiro incidente ocorreu em 2015, quando ele foi preso por incitar a multidão a romper a barreira de segurança. Durante o festival Lollapalooza, realizado em Chicago, as consequências não foram nada severas, dada a natureza do delito. Travis se declarou culpado de perturbação da ordem pública e, em troca, recebeu uma multa como sanção. 2 anos depois, ocorreu algo parecido em Rogers, Arkansas. O artista incentivou o público do anfiteatro Walmart Music Pavilion a derrubar as barricadas e ultrapassar os controles de segurança. Novamente, ele se declarou culpado de perturbação da ordem pública e recebeu outra multa por isso. A atitude agressiva do público do rapper não era exatamente casual, nem se tratava de meras coincidências. O próprio artista, que quando criança sonhava em se tornar um lutador profissional, já havia expressado mais de uma vez o desejo de que seus shows fossem como verdadeiras lutas livres. Por esse motivo, era muito comum que, do palco, Scott incentivasse esse mesmo caos, e suas apresentações já eram famosas por reunir enormes multidões, no meio das quais empurrões e desmaios eram algo comum. Seus fãs, fazendo jus ao comportamento habitual durante os shows, já recebiam há algum tempo o apelido de Razors, ou seja, furiosos. Para o ano de 2018, esses mesmos fãs receberiam uma notícia emocionante. Scott inauguraria seu próprio festival, batizado com o nome de seu bem-sucedido terceiro álbum de estúdio. Tudo prometia ser inesquecível, e de fato seria, embora infelizmente por razões das mais lamentáveis. Não vamos nos adiantar. O que ocorreu na chamada tragédia de Astroworld? O que aconteceu especificamente com as vítimas? É verdade que chegaram a morrer crianças? Por que existem teorias na internet que falam sobre um ritual de sacrifício? Para responder a essas perguntas, vamos voltar ao dia 5 de novembro de 2021, o dia em que aconteceu a tragédia do Astroworld. Shax Berman Webster II nasceu em 30 de abril de 1991. Com o passar do tempo, ficou conhecido profissionalmente como Travis Scott, um artista e produtor americano. Ele também seria um dos rappers mais influentes da última década. Em 2018, depois de lançar discos de sucesso que chegaram até mesmo ao primeiro lugar na lista Billboard 200, ele lançou seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Astroworld. A resposta foi imediata. Aclamado pela crítica, foi o segundo disco seguido de sua carreira a liderar o ranking citado. No mesmo ano, o artista buscou um novo propósito, originando o festival Astroworld. O objetivo era claro e foi expresso da seguinte forma: reviver o espírito amado e a nostalgia de Astroworld, realizando o sonho de infância de Travis. Aquela primeira edição no NRG Park, em Houston, Texas, contou com a presença de figuras de destaque do hip-hop como Young Thug, Post Malone, Metro Boots, Boomin e, claro, o próprio Travis Scott. As apresentações ocorriam em 2 palcos, o menor Thrills e o maior Chills. Tanto a criação do festival quanto a produção do álbum inspiraram o documentário original da Netflix, Look, Mom, I Can Fly, lançado no ano seguinte, que oferecia um olhar íntimo sobre a ascensão meteórica do músico. Nesse ano, o ciclo de sucesso se repetiu e ampliou sua proposta artística. Figuras como Rosalía, referência do novo festival, e Marilyn Manson, ícone do metal, participaram desta vez. Se algo estava claro, era que o festival não fazia nada além de crescer. Cerca de 50 mil pessoas compareceram à edição, superando o público do ano anterior. Infelizmente, não foi só isso que aumentou. Os problemas frequentes em shows de grande porte não demoraram a aparecer. Incidentes nos acessos, falhas de segurança e aglomerações perigosas acenderam os primeiros alertas. Como consequência, 3 pessoas ficaram feridas quando as barricadas localizadas na entrada cederam diante da pressão. A pressão de uma multidão que tentava entrar às pressas. Astroworld tentaria se redimir no ano seguinte,
Mas 2020 trouxe uma reviravolta trágica e uma crise sanitária inédita. A pandemia de Covid-19 mudou todos os planos e forçou o cancelamento de eventos em massa, incluindo a aguardada edição do festival. Houve revanche em 2021. Desta vez, o evento duraria 2 noites e contaria com apresentações de John Tall, S, Sia Lil, Baby, Erwin e Fire, Master P e 21 Savage. Os ingressos para o Astroworld, marcado para 5 e 6 de novembro, foram vendidos com 6 meses de antecedência. As vendas dispararam imediatamente. Mais de 100 mil pessoas esgotaram os ingressos em 30 minutos, mesmo com o aumento significativo dos preços. No entanto, as autoridades limitaram a presença na primeira noite a 50 mil pessoas. O evento foi tão grande que várias atividades prévias foram feitas. Durante uma semana de eventos promocionais e beneficentes, na famosa Astro Week, foram realizados jogos de softball e golfe, com celebridades, lançadas lojas de vanguarda e inaugurado um jardim comunitário. Durante a manhã do dia 5 de novembro, os fãs entusiasmados começaram a formar fila para entrar no tão aguardado show, cujos ingressos estavam esgotados. Mais de 1.000 trabalhadores, entre seguranças e policiais, seriam responsáveis por controlar o acesso e supervisionar o bom andamento do evento. A excitação e a impaciência dos presentes iam aumentando com o passar das horas, e isso se traduziu em uma série de incidentes logo no início. Na manhã do primeiro dia do festival, participantes jogaram lixo uns nos outros, fizeram crowdsurfing e empurraram em direção às barreiras externas. Várias áreas de controle, incluindo a entrada principal e um centro de testagem de Covid-19, foram forçadas e ultrapassadas. Isso permitiu, a princípio, a entrada irregular de um número indeterminado de pessoas. Foi solicitado equipamento antidistúrbio pelo comportamento agressivo do público. O segurança ficou ferido e 4 pessoas foram atendidas pela equipe médica. Mais tarde, a tensão aumentou. Uma multidão tentou derrubar barricadas e invadir um posto de controle, chegando até a lançar alguns fogos de artifício. No caos, uma menina foi pisoteada e presa nas barras de uma barricada. Um policial disparou a arma de choque para o alto para dispersar as pessoas. Durante o dia, vários feridos foram levados ao hospital. E a aglomeração em frente aos estandes de venda de produtos obrigou-os a fechar para garantir a segurança do público e dos funcionários. Mas, Alberto San Agustin. Ao meio-dia, os incidentes aumentavam. A equipe perdeu o controle de outro ponto de acesso quando um indivíduo quebrou uma cerca usando um alicate corta-bolts. Uma entrada Very Important Person desabou após a invasão de cerca de 200 fãs. A abertura oficial dos portões não ajudou a conter o caos. Vários fãs invadiram com tanta força que os detectores de metais foram derrubados. Tanto a segurança do local quanto a polícia montada foram rapidamente sobrecarregadas ao tentar controlar a situação. Às 4 da tarde, 54 pessoas já tinham sido atendidas por diversos motivos. As condições dentro do público começavam a se tornar alarmantes. Isso já havia alertado o Departamento de Polícia de Houston. A concentração de pessoas, segundo alertaram, estava se tornando potencialmente perigosa. No entanto, nada impediu que o evento continuasse acontecendo com relativa normalidade. Quando anoiteceu, percebeu-se o preocupante aumento da concentração de pessoas. Os primeiros empurrões não demoraram a ser percebidos. Às 20h30 iniciou uma contagem regressiva de 30 minutos na tela do local. Cerca de 50 mil pessoas aguardavam ansiosas a entrada de Travis Scott. Naquele momento, o segundo palco estava vazio, permitindo que a multidão se reunisse diante do principal. Conforme a contagem regressiva avançava, a multidão começou a se comprimir cada vez mais. O público inquieto estava empurrando em todas as direções e a situação estava ficando cada vez mais caótica. Perto do palco, os fãs lutavam para não perder o equilíbrio. Às 8h52, cerca de 300 pessoas já tinham sido atendidas pela equipe médica, enquanto outras foram levadas direto para hospitais. A chegada dos participantes de última hora, a 5 minutos do fim da contagem, piorou tudo. A aglomeração ficou tão compacta que atingiu níveis desumanos.
O cronômetro, acompanhado pelo grito uníssono da multidão durante os últimos 10 segundos, finalmente chegou a zero. E essa mesma contagem regressiva acabaria dando início à tragédia. E assim nossa história retorna ao início. Quando o relógio marcou zero, uma figura de uma águia envolta em uma bola de fogo se ergueu majestosamente sobre o palco. Apareceu também um túnel iluminado com luzes de neon, enquanto 8 colunas de fogo subiam em direção ao céu. E o momento tão aguardado pelo público finalmente chegou. Travis Scott entrou em cena. A situação entre a multidão começou a sair do controle. Os empurrões em direção ao palco se tornaram incontroláveis, enquanto vários grupos dentro da multidão começaram a brigar e outros demonstravam sinais evidentes de angústia. Alguns presentes começaram a perder a respiração por causa do esmagamento. Os gritos de socorro começaram a ser ouvidos em certos setores, enquanto em outros as pessoas sofriam vários desmaios ou caíam diretamente inconscientes no chão, onde eram pisoteadas pelo restante. Às 21h25, o rapper notou algo errado e parou o show gritando: "Precisamos de ajuda. Alguém desmaiou por aqui." Após a pausa, ele continuou a apresentação, aparentemente alheio à gravidade do que ocorria. Os empurrões e o consequente esmagamento se intensificaram, fazendo com que as barricadas de metal se dobrassem e gerando também um efeito dominó de quedas. Alguns participantes já tentavam há algum tempo interromper sem sucesso o show, enquanto outros, inconscientes, eram socorridos pela equipe de emergência. A música ainda tocava. Mesmo com equipes médicas e tendas, o local foi rapidamente sobrecarregado. Os rádios da polícia alertavam de forma contundente: "Tem muita gente presa, estão ficando inconscientes." Em certo momento, uma jovem foi filmada subindo na plataforma de um cinegrafista e gritando: "Tem alguém morrendo?" Outra jovem conseguiu alcançar o mesmo local enquanto gritava para que parassem o show. Seus pedidos foram ignorados. O cinegrafista pediu que saíssem da plataforma e continuou filmando, enquanto vários participantes, desesperados, tentavam subir nas torres de imprensa para escapar. O show só foi brevemente interrompido em mais 2 ocasiões por Scott, que podia observar certo descontrole entre o público, mas que aparentemente não percebia a gravidade da situação. Numa dessas ocasiões, ele viu uma ambulância passando pela multidão. Os gritos de ajuda e as tentativas de parar o show continuaram em vão. A situação podia piorar e piorou. Quase 1 hora depois do início do show, o rapper Drake apareceu no palco. A multidão enfurecida ficou então ainda mais incontrolável. O show terminou às 22h12. Travis Scott cumprimentou seu público gritando: "Amo todos vocês, voltem para casa sãos e salvos." E, infelizmente, esse desejo estava longe de se tornar realidade para muitos. E o que deveria ter sido uma festa se transformou em uma noite sombria, marcada pelo caos e pela tragédia. Às 22h13, o Hospital Ben Taub confirmou a primeira morte relacionada ao festival. E entre 22h46 e 23h18, outros 4 hospitais de Houston relataram a morte de mais 7 pessoas. Durante a noite do fatídico show, 8 pessoas perderam a vida e mais de 300 ficaram feridas. Por volta das 6 da manhã, no primeiro comunicado após a tragédia, a organização do Astroworld informou através das redes sociais a suspensão do segundo dia do festival, previsto para 6 de novembro. Por sua vez, Travis Scott expressou através de sua conta no Instagram que se sentia totalmente devastado pelos acontecimentos da noite anterior. Foi criado um centro de reunificação para que famílias localizassem seus entes após a debandada e aberta uma linha telefônica de assistência. Greg Abbott, governador do Texas, declarou e citou: "O que aconteceu ontem à noite no festival foi trágico, e nossos corações estão com aqueles que perderam a vida e os que ficaram feridos na assustadora onda de multidão." Além disso, anunciou a criação do Grupo de Trabalho do Texas para a Segurança em Shows, com o objetivo de desenvolver padrões e protocolos capazes de garantir a segurança em eventos semelhantes que possam ser realizados no estado. 2 dias após a tragédia, foi criado um memorial espontâneo do lado de fora do local, em uma cerca de metal.
Lá foram colocadas velas, flores, bichos de pelúcia e fotografias em homenagem às vítimas. Uma organização não governamental de San Antônio levou cães de terapia ao local para oferecer conforto. Mais tarde, a família de uma das pessoas falecidas acrescentou retratos das outras 9 vítimas como um gesto de apoio a todas as famílias afetadas. Mas as tragédias ainda não tinham acabado. Com o passar dos dias, outras 2 pessoas internadas faleceram, entre elas, um estudante de 22 anos e uma criança de 9 anos. As 10 pessoas que perderam a vida tinham entre 9 e 27 anos de idade. O médico legista do Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris concluiu que todas as vítimas morreram por asfixia compressiva acidental, ou seja, morreram devido à extrema pressão sobre seus corpos. O Sunday Service Corps, grupo gospel liderado por Kanye West, se uniu às plataformas Thriller e Revolt Televisão para oferecer um culto gratuito transmitido ao vivo online, como homenagem às vítimas do festival, e esse não foi o único gesto por parte dos artistas. O rapper Van B, natural de Houston, organizou um evento solidário junto com um restaurante da cidade. Nele, diversos food trucks participaram utilizando insumos que originalmente estavam destinados ao segundo dia do festival, cancelado doando parte do arrecadado para as vítimas e seus familiares. A tragédia do Astroworld se tornou o evento com mais mortes acidentais em um show nos Estados Unidos, desde o incêndio na Boate Station, em Rhode Island, ocorrido em 2003, que deixou um saldo de 100 vítimas fatais. Também abriu um sério debate sobre a segurança nesse tipo de evento e a responsabilidade dos envolvidos. O impacto na imagem de Travis Scott após a tragédia do Astroworld foi profundamente negativo. O artista cancelou sua apresentação no Festival Day em Vegas. O dia de Travis Scott com o Houston Rockets foi adiado. Ele fechou indefinidamente sua loja em Rice Village. A Epic Games tirou seu emote do Fortnite. A Nike adiou o lançamento de sua colaboração com o rapper. A Dior adiou sua linha de roupas conjunta e a General Mills descartou futuras colaborações. Embora também tenha havido quem defendesse Scott, o rapper Chuck D, por exemplo, destacou que a responsabilidade logística não recaía sobre o artista. Ele também criticou que outros atores-chave da tragédia ficaram nas sombras. O grupo de trabalho do governador, criado após o incidente, emitiu em abril de 2022 recomendações para aprimorar permissões, controle de multidões, protocolos de emergência e treinamento. Destaca que a tragédia ocorreu mais por falhas na gestão de multidões do que por superlotação. A cidade de Houston também criou seu próprio grupo para revisar os protocolos, sem interferir nas investigações. O Departamento de Polícia de Houston lançou um site público em colaboração com o FBI, onde as pessoas que participaram do evento trágico puderam enviar fotos e vídeos para ajudar na investigação. Mais de 50 pessoas e entidades, incluindo Travis Scott, Drake, Apple Music, Live Nation, Score More, várias gravadoras e empresas de segurança foram processadas. Em dezembro de 2021, mais de 275 ações civis por homicídio culposo, lesões corporais e responsabilidade civil foram apresentadas contra Travis Scott e outros envolvidos, representando mais de 1.250 pessoas que reivindicavam bilhões em indenizações por danos e prejuízos. Depois, mais de 1.500 ações foram incluídas. Alguns advogados acusaram os organizadores de priorizar o lucro à segurança. Travis Scott e outros pediram rejeição das acusações e os organizadores as classificaram assim. Em janeiro de 2022, 387 ações foram reunidas em um caso, sob supervisão de um juiz no condado de Harris. Em outubro do mesmo ano, anunciaram acordos com vários réus. Os detalhes, incluindo os valores das indenizações, não foram divulgados. Em 2023, o grande júri do Tribunal Distrital 228 do Condado de Harris decidiu não apresentar acusações criminais contra Travis Scott nem contra nenhuma outra pessoa envolvida. Não faltaram teorias da conspiração sobre a tragédia do festival Astroworld, sendo a mais difundida delas. Dizia que o evento era, na verdade, um ritual de sacrifício humano. Segundo participantes, uma música inquietante tocava na entrada
e o palco exibia simbolismos sinistros. Porém, nenhuma evidência confirmou essas afirmações e a investigação oficial trouxe uma resposta clara. A tragédia foi resultado de uma combinação de falhas no planejamento, gestão de multidões e medidas de segurança. Os primeiros participantes descreveram uma organização caótica, sinalização, iluminação insuficiente, poucas estações de água, falta de saídas visíveis, áreas que favoreciam aglomerações perigosas e corredores estreitos demais para permitir a passagem de equipes de segurança e emergência. Afirmar que as vítimas participaram de um ritual de sacrifício, em vez de admitir erros humanos e falhas organizacionais, apenas desvia o foco do real problema: a necessidade urgente de reforçar os protocolos de segurança em eventos de grande público. E a tragédia do Festival Astroworlds nos lembra da importância de sempre garantir condições seguras para que a busca por entretenimento nunca se sobreponha. O valor incalculável da vida humana. E por hoje o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem seu like, inscrevam-se e ativem as notificações. Vou deixar alguns vídeos para vocês maratonarem. Sou Magnus Mephisto e este foi o El de Aqui.